Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai analisar o financiamento do transporte público. No mês de junho, manifestações populares sacudiram o país e tiveram como estopim, em muitos casos, o aumento das tarifas de transporte urbano. As administrações municipais ou estaduais tiveram que revogar tais aumentos, mas o tema permanece como um dos problemas centrais não resolvidos no Brasil. Diversas propostas legislativas existem e visam conceber o transporte urbano como um direito social e, a partir desta nova abordagem, responder à questão da mobilidade urbana, problemática e explosiva no país. Quais os modelos de sustentação financeira para esse direito social? Qual o alcance das várias formas de desoneração para o transporte urbano que estão propostas? Como encarar a proposta de gratuidade do transporte urbano em nossa sociedade? Esses os temas a serem examinados no programa Agenda Econômica, que hoje tem como convidado o geógrafo Renato Balbin, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um órgão do governo federal. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Doutor Renato, muito obrigado pela presença aqui, por ter aceito o nosso convite. Nós gostaríamos inicialmente de... Existem muitos projetos, propostas legislativas tramitando, algumas foram rapidamente aprovadas depois desses processos e manifestações, né? Mas há uma central, talvez, que visa mudar a Constituição e inscrever na Constituição o transporte como um dos direitos, né, sociais consagrados ali no artigo 6º, tais como moradia, escola, saúde. Como é que esse tema é abordado na sua visão e na visão daqueles que fizeram essa nota técnica do IPEA? Pois então, a PEC 90, que é da deputada Luísa Erundina, propõe colocar o transporte entre outros demais direitos sociais. O entendimento que a gente tem é um entendimento que está na legislação, que é a Lei de Mobilidade, que já define o transporte como um direito social e também como um serviço de caráter essencial. Então, a PEC 90, ela reforça essa ideia do que já está na legislação e traz para a Constituição. O interessante não é apenas definir o transporte como um direito social em si, mas trazê-lo para o artigo 6º junto a outros demais direitos sociais, que define, então, o lazer, a moradia, a saúde como direitos sociais. Essa correlação de direitos sociais que vai criando, né, e reforçando a cidadania no nosso país. Ser um direito social implica em políticas sociais específicas para o exercício desse direito e para a manutenção desse direito. Bom, a inserção desse direito social, né, do transporte como direito social, ela implica em quê em relação ao orçamento público, à execução do orçamento público? Quais seriam as consequências disso? A princípio, a simples definição na Constituição não assegura ou não implica políticas públicas. Pode ser letra morta, né? Pode ser letra morta. Quer dizer, você precisa que os governos, sendo a Constituição, então os governos da Federação, a União, os estados e municípios, façam valer aquilo que está na Constituição. Como um direito social, poderia se tomar como um exemplo a saúde. Então, o transporte poderia, a partir desta definição, criar-se um sistema de transporte social, alguma coisa mais robusta. Mas o principal, e que aí tem com certeza impactos, mas depende das vontades de cada um dos governos, é que como direito social, sim, é necessário a aplicação de recursos públicos para assegurar o direito imediatamente e permanentemente. O que significa, no transporte, muitas vezes, discutir gratuidade, porque uma parte significativa da população, os mais pobres, estamos falando de um direito social nesse caso, não se locomovem por falta de recursos e recursos ao longo do tempo, porque é necessário ter sistema de transporte. Se é um direito, ele tem que ter assegurado não só o acesso,
mas sim a infraestrutura. O transporte tem que existir. Antes da gente mergulhar mais profundamente na questão da gratuidade, Certo. há um impacto econômico, mas aí eu não quero uma observação restrita da palavra econômico, né? Quando se considera, por essa PEC, né, proposta de emenda constitucional, o transporte como um dos direitos sociais, tais como os outros, né? Quais são esses impactos na economia, mas não falando de gastos ou de custos somente, impactos na dinâmica da economia, na geração de mobilidade, até na própria economia do tempo, que é uma mercadoria muito, talvez das mais valiosas, o próprio tempo. Sem dúvida. Hoje a mercadoria, junto com a quantidade de bits e bytes do tempo, é a grande mercadoria. Os impactos que não são apenas os econômicos financeiros, mas os econômicos como um todo, como você bem ressaltou, são diversos. Se nós pegarmos esse número, que é um pouco uma generalização, mas é muito aproximado, de que 1/3 das viagens são feitas de automóvel, 1/3 em transporte coletivo e 1/3 a pé, se a gente olhar esse 1/3 a pé, boa parte não é porque a pessoa faz a opção de sair de casa pela saúde, etc., e ir para o trabalho a pé. É porque ela não tem recursos para entrar dentro do transporte. O impacto é enorme. Pensar que uma quantidade muito grande de pessoas podem passar a compor um sistema de transporte teria um impacto na vida dessas famílias, teria um impacto na dinâmica urbana, teria um impacto nas empresas. Produtividade das empresas? Na produtividade das empresas, tanto as empresas desses trabalhadores quanto as empresas de transporte, né? O impacto seria realmente significativo. Você traz dinâmica para o meio urbano, né? E uma melhoria de qualidade de vida dessas pessoas que seria excepcional. Eu lembro há muito tempo atrás, há mais que 15 anos, eu trabalhei como um consultor num filme, um longa-metragem sobre transporte. E nós filmamos várias pessoas em situações de cada uma, o que se locomovia com carro, outro com trem, etc. E uma senhora foi a escolhida nesse documentário porque ela fazia uma viagem a pé de mais do que 1h30 para ir, 1h30 para voltar, né? Durante as filmagens, que duraram mais do que 3 meses, era inverno, essa pessoa adoeceu e continuou indo para o trabalho. Né? Era impressionante ver a dificuldade que uma pessoa como essa tem para sustentar a vida, a família, esse percurso diário que é muito duro, né? E o que isso pode impactar na vida dessa família, a partir disso no consumo, em todo o resto da dinâmica econômica do país, é enorme. As pessoas que defendem a gratuidade, né, e as experiências, porque existem experiências de gratuidade, né, de 100% de gratuidade, afirmam que os investimentos para a gratuidade eles acabariam retornando dentro do próprio sistema, dentro dessa própria dinâmica. É possível afirmar isso? O que é que essas experiências mostram? Sem dúvida, eles retornam. Mas a gente tem que fazer um pequeno apontamento aqui antes de entrar na gratuidade 100%. Quando a gente fala de política social, a gente não está falando só de gratuidade. Gratuidade seria um instrumento de execução de uma política social. Sim. No caso, para aqueles que não conseguem se locomover por questão de custo, etc. A outra questão é como uma política pública mais ampla, pensar isso, existem em várias cidades, no sistema de transporte gratuito. Nesse estudo recente que nós lançamos, por exemplo, em São Paulo, só a cobrança do sistema corresponde a 16% do valor da tarifa. Então, simplesmente eliminar a cobrança por ser gratuito, você eliminaria já 16% desse valor cobrado, né? Então, a gratuidade, ela tem todas essas implicações. Outra parte substancial do custo da tarifa são impostos, né? Que é um dos projetos de lei visa desoneração, algo em torno de outros 15% da tarifa. Né? Então, a gratuidade absoluta, sim, ela retorna à dinâmica econômica, né? Porque são cobranças que deixam de ser feitas, entretanto, esse recurso ele é reinjetado na economia
através de outros consumos, etc. E, sem dúvida, e o principal, as pessoas passam a se locomover mais. E a vida econômica de um país está intimamente ligada à circulação cotidiana das pessoas. Agora, além desse elemento, né, despertar das economias marginais, né, que passam a ser realizadas, há um cenário duplo. Né? Primeiro, que a gratuidade tornaria mais atraente se esse transporte se qualificasse para tal, para contemplar, né, o transporte de um maior número de pessoas. Mas um outro cenário problemático também é que ele não suportaria o ingresso também de um maior contingente de passageiros, né? Então parece duas teorias confrontando-se aí, né? Como é que nós poderíamos analisar esses cenários? Justamente por isso que falar de transporte social não pode falar simplesmente de gratuidades, né? Você tem que assegurar o acesso ao direito, mas você tem que assegurar o direito em si. Investimentos em haver sistema de transporte. Sem sombra de dúvida, hoje, votados projetos de lei que instituem a gratuidade pura e simplesmente na situação atual, o risco é grande de um colapso no sistema. Alguns sistemas já são caóticos. Você colocar um contingente muito substancial de um dia para o outro dentro do sistema poderia levar à perda de qualidade do sistema. Uma das questões, então, é que essa política ela aconteça junto com o financiamento. Outra que a gente defende é que ela aconteça ao longo do tempo, que não seja de uma hora para outra, se pega algo como 20 milhões de pessoas e se coloca dentro do sistema, né? E que ela aconteça, sobretudo, com a melhoria do planejamento do sistema. E aí um dos temas importantes é a integração, né, entre sistemas de ônibus e outros sistemas como o metrô e a integração entre as linhas. Isso é bastante importante para você poder fazer esse planejamento em que você não superlote determinadas linhas, etc. Seria necessário também uma integração entre os sistemas? Deixa eu me explicar. Quer dizer, nós precisaríamos de um sistema nacional, porque adiantaria, por exemplo, nas regiões metropolitanas, que cada município fizesse os seus investimentos, que cada município criasse a sua infraestrutura, ou é necessário que eles conversem entre si para que haja uma integração desses sistemas? Sobretudo na região metropolitana é muito necessário haver uma coordenação desse serviço público de caráter essencial que é o transporte. As nossas regiões metropolitanas são o locus mais crítico da nossa vida cotidiana, quer dizer, saúde, educação, lazer, transporte, essas questões que todos nós vivemos no nosso cotidiano, é onde essas questões elas se colocam hoje com uma maior dificuldade de execução, e isso decorre em grande medida do fato de que cada um dos municípios trabalha um pouco entre si, não há essa coordenação. O sistema de gestão metropolitana inexiste hoje no país, ou existe quando existe de uma maneira muito precária, né? E para o transporte, onde as pessoas estão circulando entre municípios e não veem a fronteira, qual é a fronteira de um município para o outro, isso é essencial. Mais ainda no perfil das nossas cidades, onde todas elas têm a concentração de empregos, de equipamentos públicos, de lazer, de educação nas áreas mais centrais, na capital da região metropolitana, e uma infinidade de bairros espalhados, bairros dormitórios espalhados em municípios periféricos. Sem esses equipamentos, né? Sem esses equipamentos, ou seja, impondo a necessidade de um número muito grande de viagens cotidianas, o que a gente chama de deslocamentos pendulares, né? E aí isso dá tanto o problema no trânsito com os automóveis, como também na falta da integração do ônibus, trazendo ainda mais prejuízo para a população, que muitas vezes tem que fazer uma viagem da periferia ao centro e do centro para uma outra destinação, porque não há uma integração para ela fazer viagens entre periferias, por exemplo. Mas quando o senhor mencionava isso, deu como hipótese, né?
Não se pode colocar milhões de pessoas de uma hora para outra dentro do sistema de transporte. Deveria haver um gradualismo, né? Nós sabemos qual é o déficit habitacional, por exemplo, no Brasil. No caso do transporte, quantas almas, milhões de passageiros, potenciais passageiros, né, que hoje não são passageiros, estão excluídos do sistema de transporte? Tem essa estimativa? A gente poderia dizer que esse 1/3 que fazem viagens cotidianas a pé, a boa parte deles está excluído. Agora, o número é muito maior, porque existe um sem número de pessoas e não existem cálculos para fazer isso, uma demanda potencial de transporte de pessoas que não se deslocam, né? Fora isso, existe uma questão muito importante, que é a seguinte: a mobilidade é algo essencial ao ser humano. Então, o ser humano tem uma necessidade de se mover, ainda mais na nossa sociedade atual, né, em que você tem muitas oportunidades. Então, quanto mais nós investirmos em sistemas de mobilidade, quanto mais melhorarmos as características do nosso sistema de circulação, o índice de mobilidade, que a gente chama, vai aumentar. E ele tem que aumentar. Esse índice de mobilidade, quanto mais alto, mostra uma sociedade mais integrada, mais dinâmica. Tomando um exemplo, em alguns países do mundo, o índice de mobilidade cotidiana, o número de viagens feito por pessoas por dia, ele passa de 3,4, 3,5 viagens por dia. Então, o sujeito vai e volta do trabalho, vai ainda em algum outro lugar e volta. Quer dizer, na média é isso, pensando que tem os que não se deslocam, etc. Nós, na maior parte das nossas cidades, o nosso índice de mobilidade médio é abaixo de 2. Na média, o sujeito vai e não volta. Né? Quer dizer, é porque existe um número potencial muito grande de pessoas para se deslocarem. Uhum. Seria dificílimo calcular isso, mas tomando os exemplos de outros países, né, a gente tem um potencial enorme para aumentar o índice de mobilidade, o que significa exercer os demais direitos sociais. Uhum. Porque essas viagens são para quê? Não só para o trabalho, porque lazer, a do trabalho é o vou e volto. Uhum. É para o lazer, médico, para tudo mais. Uhum. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar aqui as várias propostas existentes para atingir uma meta que aponte para uma gratuidade, mas tem várias etapas, desonerações, passe livre, enfim, formas que merecem o nosso exame aqui. Continue com a Agenda Econômica.